Olá pessoal, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu me chamo Ícaro, sou aluno do terceiro semestre de Engenharia de Software. Faço parte da equipe que ficou responsável pelo artigo número 4, onde ela é formada por mim, Lara e Thales. O título do artigo do nosso seminário, traduzido para o português, é Analisando a Comunicação de Requisitos, usando especificação de casos de uso e histórias de usuários. Esse artigo ele foi escrito por 4 autores, sendo eles Ana Carolina Oran, que é formada em Análise de Sistemas pela FUCAP, e atualmente ela é membro do Grupo de Pesquisa de Usabilidade e Engenharia de Software. Outra autora é Elisamari Nascimento, doutoranda e mestre em Informática pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente é pesquisadora na área de Engenharia de Software para projetos de Data Science e Aprendizado de Máquina. Gleison Santos, graduado em Bacharelado em Informática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde atualmente é professor da própria universidade. E por último, Tayana Conte, que é graduada em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará e atualmente é professora na Universidade Federal do Amazonas. O objetivo geral do trabalho é apresentar, analisar e discutir as ideias do estudo proposto pelos autores neste artigo, que tem como base a seguinte pergunta: o uso de casos de uso, ou histórias do usuário, afeta a comunicação dos requisitos para a construção de mockups de formas diferentes? Ou seja, os autores fizeram um experimento para tentar definir qual das duas técnicas é a melhor. Mas para que a gente possa dar continuidade à apresentação desse artigo, e para dar uma refrescada na memória de vocês, vamos relembrar o que são casos de uso, BDD, que é uma sigla que traduzindo para o português quer dizer desenvolvimento guiado por comportamento, histórias de usuários e mockups, que são termos utilizados e são elementos desse estudo também. Bem, os casos de uso, como a gente já estudou, representam as funcionalidades do sistema. É um dos artefatos utilizados por engenheiros de software na hora de escrever e documentar requisitos. Ele mostra de forma sequencial a interação dos atores, ou seja, das pessoas que vão usar ou administrar aquele software, porém sem revelar a estrutura e comportamento interno do sistema. O desenvolvimento guiado por comportamento, ou BDD, que é a sigla, é uma técnica de desenvolvimento ágil para auxílio na entrega de softwares com maior valor e qualidade. Nessa técnica, a especificação dos requisitos é feita no formato de histórias de usuário. Mas o que são histórias de usuário? O nome meio que já diz o que é. É uma descrição simples e curta de uma funcionalidade contada pela perspectiva de uma pessoa que deseja desempenhar uma nova atividade no sistema. Normalmente, um usuário ou um consumidor do sistema. É realmente como uma história, pequenas histórias. Suponhamos que eu queira fazer uma pesquisa no Google, então eu crio essa história da minha perspectiva, do meu ponto de vista, com cenários, funcionalidades, historiazinhas que vão fazer com que o analista de requisitos faça o seu entendimento e transforme aquilo em uma funcionalidade para o sistema. Por último, vou explicar para vocês o que é mockups. Na área de engenharia de software é utilizado para representar um sistema em dispositivos diferentes. Por exemplo, uma TV, como aquele sistema é apresentado. Um celular, no computador. Só que nesse caso, nesse estudo do artigo, ele é usado para demonstrar e derivar os resultados dos testes feitos na comunicação de requisitos. Bom, mas qual foi a metodologia utilizada? Para a elaboração da pesquisa, foram convidados alguns estudantes que participaram de um experimento em um ambiente acadêmico, onde esse experimento foi dividido em 3 etapas, como mostra o detalhamento a seguir, que quem vai fazer para a gente agora é a nossa colega Lara. O estudo experimental foi feito com o objetivo de comparar especificações de casos de uso e user stories usadas em BDD em termos de comunicação. Esse estudo foi realizado em um ambiente acadêmico com 16 participantes, sendo que 11 deles eram alunos de graduação e 5 alunos de pós-graduação dos cursos de Ciências da Computação e Sistemas de Informação da Universidade Federal do Amazonas. Os alunos estavam cursando a disciplina de Engenharia de Software Experimental. O estudo foi dividido em 4 cenários. Todos os participantes receberam um treinamento de 2 horas e meia e foram realizados exercícios práticos de especificação em casos de uso e user stories. Para identificar os defeitos, também foi criado um formulário de inspeção baseado em travassos e no método de avaliação de comunicabilidade. A execução do estudo foi feita da seguinte forma. Ele foi feito em 3 etapas. A primeira foi feita a especificação dos requisitos. Na segunda foi feita a construção dos mockups. E a terceira foi feita a inspeção para investigar se esses mockups estavam de acordo com o que foi especificado.
Na etapa 1, os participantes foram divididos aleatoriamente em 4 grupos com 4 integrantes cada. Cada grupo recebeu os cenários e modelos para serem seguidos. Apesar de cada cenário conter várias funcionalidades, cada grupo especificou apenas 2 com grau de complexidade equivalentes entre si. Aqui está a distribuição dos grupos dos cenários e especificações, de como foi feito. Cada grupo recebeu um cenário diferente e 2 grupos fizeram a especificação de user stories e 2 grupos fizeram a especificação de casos de uso. Na etapa 2, foi feita a construção dos mockups baseados nas especificações criadas. Cada grupo recebeu uma especificação de caso de uso e uma especificação de user story diferente da que especificou na etapa 1. Assim foi feita, aqui está uma tabela de como foi feita essa distribuição da construção dos mockups. O grupo 1 ficou com os cenários, os mockups criados pelos grupos 6 e 2, o 2 pelos grupos 4 e 1, o grupo 3 ficou com os do grupo 1 e 4 e o grupo 4 ficou com os do grupo 2 e 3. Durante a etapa 3 foi feita a inspeção dos mockups pelos grupos que fizeram a especificação. Os grupos que criaram as especificações receberam os mockups criados pelos outros grupos para identificar os defeitos entre o que foi especificado por eles e o que foi criado dos mockups pelos grupos de construção. A gente no artigo não tinha uma tabelinha como aquela, mas foi explicado da seguinte forma. O grupo 1 verificou os defeitos dos mockups criados pelos grupos 3 e 2. O grupo 2 verificou os defeitos dos mockups criados pelos grupos 4 e 1. E o grupo 3 verificou os defeitos dos mockups criados pelos grupos 1 e 4. E por último, o grupo 4 verificou os defeitos dos mockups dos grupos 2 e 3. Nesta seção, serão apresentados os resultados quantitativos das análises feitas pelos pesquisadores, que fizeram um estudo dos grupos durante a especificação dos casos de uso e histórias de uso, e durante a criação dos mockups. E também os resultados qualitativos, que resumem os resultados gerais, a análise dos efeitos ao criar mockups a partir das especificações e a relação entre eles. Os pesquisadores utilizaram checklists para fazer inspeções nas especificações de casos de uso e histórias de usuário. O processo de avaliação foi realizado em 2 etapas. Na primeira etapa, 2 pesquisadores avaliaram as especificações que os participantes elaboraram a partir dos cenários entregues, que foram 2 especificações de casos de uso, 2 especificações de user stories, e na segunda, 3 pesquisadores revisaram por completo a primeira avaliação destes outros pesquisadores, para a retirada de discrepâncias. Essa tabela apresenta uma parte dos resultados da segunda parte da avaliação. Ela descreve o defeito encontrado e atribui um código. Também mostra em qual parte da avaliação surge o problema, como por exemplo, o uso de caso, o código do defeito, o uso de caso, de ambiguidade 0 e 4, descreve o defeito. Na pré-condição ficou estranho a frase, estar logado. O usuário deve estar logado, como descrito no caso do uso cadastrar um livro. Ele escreve qual foi o nome do caso de uso que aconteceu e o elemento do template, do documento que foi realizado o teste. Esse exemplo aqui é do código de defeitos na especificação dos casos de uso de omissão. Faltou escrever o fluxo de exceção do livro já cadastrado. Dizer que é de inconsistência das informações. E esse último é de informação estranha. Este gráfico apresenta a quantidade e o tipo de erros encontrados. Foram 45 defeitos no total, sendo 24 defeitos identificados nas especificações de histórias de uso dos grupos 1 e 2 e 21 defeitos dos grupos 3 e 4, que foram os que fizeram as especificações de casos de uso. Nas especificações de user stories, o maior número de erros foi o de fato incorreto, seguido por ambiguidade, omissão, inconsistência e informação estranha. Nas especificações de casos de uso os defeitos mais encontrados foram omissão e ambiguidade, e não teve defeitos de informação estranha. Posteriormente, a quantidade de defeitos foram divididas por grau de severidade, baixo, médio e alto. Os mockups criados a partir da especificação resultaram em 25 defeitos. 11 foram dos mockups construídos a partir da especificação de user story e 14 dos criados relacionados à especificação de casos de uso.
Além disso, foi realizada uma avaliação da completude dos mockups criados pelos grupos em relação ao que foi especificado. Quanto à questão de propagação de defeitos, ou seja, a quantidade de defeitos inseridos nos mockups devido a defeitos inseridos previamente nas especificações, destaca-se que, enquanto os mockups criados a partir de user stories apresentaram 36% de defeitos nesta situação, os mockups criados a partir de casos de uso apresentaram 0% de defeitos. Ou seja, casos de uso e use stories têm vários defeitos nas especificações. Aqui, ó, os casos de uso e use stories têm um bocado de defeitos, mas apenas os defeitos de use stories resultaram em problemas durante a criação do mockup na segunda etapa. Então, foi feita uma análise das especificações das histórias de usuário para ver como é que um defeito de fato incorreto, informação estranha, se propaga para o mockup. Como aqui, por exemplo, um defeito de fato incorreto. Quando eu preencho o tipo de restrição a limitar, faltou incluir os tipos de restrições conforme descritos no requisito: sem glúten, sem lactose, alimentos light e alimentos diabéticos, que foi um fato incorreto extraído das especificações das histórias de usuário, que resultou no mockup não possuir um campo com as informações nutricionais, que era algo necessário do aplicativo do cenário que estava sendo requerido durante o desenvolvimento, a análise. Outra informação estranha na história de usuário então eu devo ver a tela de status do pedido. Nisso faltou complementar o status do pedido, tipo dizer que é necessário, por exemplo, mostrar que o pedido foi realizado ou um pedido cadastrado. Não foi citado isso na história do usuário. Aí, durante a criação do mockup, na especificação, a tela de status do pedido não foi solicitada, bastava apenas a regra descrita, dizer que é o status do pedido. Acabou surgindo do nada campos voltar e sair sem necessidade, sem mostrar o que há nessa tela. Devido à especificação do cenário 2 ter sido simplista, possuindo um alto grau de omissões de user stories, os mockups apresentaram poucos defeitos de construção, pois a simplicidade da especificação deixava pouca margem para defeitos. Neste caso, os grupos não inseriram nenhum defeito ao construir os mockups. Isso eu estou falando da galera que fez a construção do mockup relacionada de acordo com a especificação dos casos de uso, comparando com um defeito inserido na especificação do User Stories. A galera que fez os casos de uso, o mockup dos casos de uso, tem algo mais enxuto, uma informação mais formalizada, e acaba que eles criando o mockup de acordo com o padrão, enquanto que a User Stories tentava às vezes descrever demais um formulário e abria margem para defeitos. Sobre os defeitos inseridos nas especificações de caso de uso agora, nenhum destes defeitos encontrados nos mockups foram gerados pelos defeitos nas especificações de caso de uso. Os defeitos encontrados nos mockups criados pelos grupos foram relacionados a não inserção de informações que estavam descritas, botões não especificados, apresentação dos campos de forma incorreta e a não indicação da navegabilidade. E todos estes estão relacionados a histórias de uso, e não a casos de uso, ou problemas de casos de uso. Não houve propagação do defeito de omissão inserido na especificação de casos de uso, por exemplo. Porque como não havia informação especificada, os mockups construídos usaram informações básicas necessárias para o formulário do cenário. Foi dito anteriormente no slide. Eles usaram informação padrão. Um formulário de login ele precisa ter usuário e senha. Enquanto que as histórias de usuário dá margem a criar um formulário de login diferente. Portanto, não houve como errar para a galera que fez a parte dos casos de uso. Já falando sobre os resultados qualitativos, foram aplicados alguns questionários utilizando métodos qualitativos já existentes no meio científico, para avaliar a utilização das especificações de caso de uso e user story.
Alguns destes resultados estão relacionados à dificuldade dos participantes na utilização dos modelos de especificação. Como, por exemplo, o participante 16 ele disse que nos momentos de especificar os fluxos alternativos, como verificar o passo em que este será chamado, é um problema relacionado à história, ao entendimento do cenário, sobre a história do usuário, sobre a história de uso, desculpa. Quando o participante 10, por exemplo, fala que quando aparecer uma condição, se seria um fluxo alternativo ou um fluxo de exceção, isso também pode ser até algum dito sobre o nível de entendimento também de construção de casos de uso, de histórias de uso do participante. E com certeza pode estar relacionado ao cenário também. Houve 2 participantes que afirmaram que o use story não é suficiente para comunicar requisitos, por não ser bom para representar fluxo de exceção ou pela falta de clareza dos passos para seguir. Os argumentos relacionados às preferências por use story foram que o use story mostra melhor as interações das ações e que o use story foi mais detalhista pela possibilidade de criar cenários separados. Então, a partir da análise qualitativa, pode obter esses resultados gerais, como, por exemplo, outros estudantes que deram argumentos sobre a preferência pelo caso de uso, ser melhor do que a história de uso. O participante 10 fala sobre a especificação, sobre os casos de uso, ter a especificação com mais detalhes de informação para a construção de um mockup. Porque as informações da regra de negócio, por exemplo, deixam mais detalhada. O participante 16, ele fala que os casos de uso detalham melhor todos os fluxos, fornecendo maiores detalhes das ações. Vale ressaltar que dos 8 participantes que especificaram com Use Story, somente 3 acham que o caso de uso detalha mais as informações para a construção dos mockups. E dos 8 participantes que especificaram o caso de uso, somente um acredita que o Use Story detalha mais para a construção do mockup. Então, com esse estudo, pode concluir-se que, de acordo com a análise realizada sobre os resultados alcançados, foi identificado que a especificação de caso de uso gerou mais defeitos na parte da construção dos mockups e menos defeitos na parte de especificação em si. Portanto, destaque-se que a quantidade e o impacto destes defeitos no resultado final não são suficientes para determinar qual das duas especificações é melhor ou pior para a comunicação de requisitos na equipe de desenvolvimento de software. Bom, agora a gente vai fazer uma análise crítica do que a gente achou do estudo. E o que eu tenho a dizer é que esse artigo trouxe alguns resultados. Porém, eles não foram suficientes a ponto de decidir qual tipo de especificação é melhor ou pior na comunicação de requisitos. E eu acredito que as limitações encontradas neste estudo devem ser superadas em um novo experimento. Agora sim, a minha opinião particular, eu não acredito que há como definir qual técnica é melhor. Eu acredito que vai de caso para caso. Existem inúmeros tipos de software, de equipes, de escopo, alguns mais fechados, outros mais abertos, alguns com cronograma bem definidos, recursos limitados, então acredito que é algo bem complicado de definir. Porém, os autores relataram algumas limitações na execução do experimento, onde eu acredito que logo deva surgir um novo estudo, né, aproveitando esses dados que eles coletaram e já tendo conhecimento dessas limitações, tentar superar isso e trazer um novo estudo para a gente. É isso. Então, minha análise crítica é que o artigo analisa vários detalhes de comunicação durante o processo de análise de user case e user story. Pelo fato da quantidade de detalhes sobre o tema, também pode ter alguns erros de escrita por conta da repetição de palavras ou então a omissão de outras que deveria aparecer. Além de que o artigo mostrou o óbvio, né, de que não dá para separar a utilização da ferramenta de user story de casos de uso, pois um complementa o outro. Para construir os casos de uso, uma ajuda da user story é essencial. A partir da user story você pode construir os casos de uso também. Na minha análise crítica, eu notei que durante a leitura do artigo ficou claro como foi realizados os estudos e os resultados que foram obtidos. Mas não fica claro, eles não deixam claro qual é o melhor método de comunicação a ser utilizado. Outra ressalva importante é que o texto também deveria ter sido melhor revisado para evitar alguns erros de digitação, que são raros, mas que existem.